E então vamos aqui comentar algumas alegações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele falou sobre o caso do DPVAT, a gente já vai chegar a esse assunto, porque ele já estava aqui na nossa pauta, então vou começar pelo caso do fundão eleitoral. Jair Bolsonaro falou, vou ter que sancionar ou vetar, falou que apanhou de muita gente, falou que explicou, que está bem clara aí a explicação dele, se eu atentar contra o livre exercício das eleições, ele falou, porque é aquela explicação dele de que se ele não sancionar, quer dizer, se ele vetar o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, dinheiro dos pagadores de impostos, para políticos fazerem campanhas políticas, geralmente mentirosas, geralmente sujando ruas, para convencer esses mesmos pagadores de impostos a elegê-los, né? Isso que é o fundão eleitoral. Quer dizer, o Jair Bolsonaro alegando que se ele vetar, ele corre risco de impeachment e que ele deu uma explicação claríssima a respeito disso. Eu discordo completamente, é uma mentira que ele vai sofrer impeachment, fica falando lá que poderia ser acusado de usar o poder federal para atrapalhar lá a lei eleitoral, sendo que ele está sancionando o que é uma atribuição constitucional do presidente da República, ou vetando, né? No caso seria vetando, e isso ainda iria ser votado pelo Congresso Nacional, que poderia ou não derrubar o veto do presidente da República. E aquilo ainda não seria lei. Quer dizer, é justamente um item para alterar ali as regras a respeito desse tema. Então, uma alegação que não para em pé, só que a gente não vai ter a prova real. Então ela é uma esperteza política, porque o Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, e ele indicou pela enésima vez agora, vai sancionar o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais. E aí a gente não vai ver se ele vai sofrer impeachment ou não. Ele é que vai ficar alegando que se ele não fizesse isso, ele seria alvo de impeachment. E ele alvejado em termos de ironia, de críticas, até pela oposição, que poderia pedir o impeachment dele, dizendo que isso é balela. Então é muita conversa fiada aí para legitimar o fundão eleitoral. Seria bom que fosse mais transparente. Olha, eles queriam lá 4 bilhões, 3 bilhões e 800 milhões de reais, depois acertaram 3 bilhões e meio, eu consegui reduzir para 2 bilhões de reais, mas tem que ser assim e tal. Mas não. Está investindo na desinformação para não contrariar os apoiadores, defensores da redução do tamanho do Estado, do menor gasto público possível, e aí fica uma narrativa absolutamente distante da realidade. Já vou aqui ouvir Augusto Nunes e Maldonado a respeito disso, só queria complementar algumas coisas que ele falou ainda dentro desse tema, Augusto, que ele chamou a Joyce Hasselman de fofucha, chamou o Kim Kataguiri de japonesinho, ele só usou esses nomes, né, esses apelidos, eu que estou aqui dando nome aos bois. Ele falou que Joyce Hasselman estaria mais magra e o Kim Kataguiri seria menos pitoco de sem vergonha, falou que mentir engorda, quer dizer, fez várias provocações ali aos dois deputados. Falou que quem definiu o fundão foi uma lei de 2017, também deu uma alfinetada no Samuel Moreira, falou que ele usou 1 milhão do fundão em 2018, que é pau-mandado de alguém, depois falou de uma matéria da imprensa e afinal acabou se referindo ao Rogério Marinho como deputado, não é o secretário da Previdência. O Rogério Marinho acabou não sendo eleito, mas está fazendo aí um bom trabalho na equipe econômica do Paulo Guedes. Aí Bolsonaro, que também se referiu, aliás, ao André Mendonça, isso é outro assunto, mas já vou antecipar porque tem essa conexão aqui, como ministro. O André Mendonça, na verdade, é o advogado-geral da União, talvez ele tenha confundido com o Jorge Oliveira, porque são dois camaradas do Dias Toffoli que estão ali no entorno do Jair Bolsonaro. Mas eu já volto sobre esse assunto, quero ouvir Augusto Nunes sobre o fundão eleitoral, diga lá. Bom, evidentemente o presidente Jair Bolsonaro, caso vetasse esse fundão, não seria alvo de algum pedido de impeachment, e se houvesse o pedido, dificilmente, é muito improvável que fosse aprovado. Agora, é preciso deixar claro que o fundão é uma criatura concebida, parida e engordada pelo Legislativo. Aí o presidente poderia tentar, ele poderia deixar claro que ele é contra, mas seria apenas uma medida, um gesto simbólico, porque o Congresso rejeitaria o veto, como fez já em relação a outros assuntos,
porque o Congresso queria até mais, né? Fizeram aquela história do bode na sala, queria subir para 3 bilhões e 800, porque eles querem esse dinheiro e vão usar. A pressão, no caso, eu acho que deve ser concentrada nos deputados que não podem fugir à responsabilidade. Essa ideia foi deles, eles criaram esse absurdo, né? Eles sangram o orçamento, pretendiam tirar verbas aí para engordar esse fundo, queriam tirar verbas da educação, da saúde, eles fazem qualquer negócio para ter dinheiro para uma campanha que, repito, é barata. A campanha, as eleições municipais custam muito menos que as eleições gerais, que incluem a eleição presidencial, e, no entanto, eles aumentaram em relação a verba desperdiçada com a eleição presidencial. Eu sou contra a existência de qualquer fundo. Não deve haver. Tem que ser. O fundo tem que entrar na mira dos brasileiros decentes dispostos a mudar o país. Essa medida tem que ser atacada nas ruas até que esse truque tem que ser atacado nas ruas até que desapareça. Não pode haver fundão. Tá? É um negócio que os partidos, os donos de partidos usam para ficar mais ricos. Tá? Ter um partido no Brasil já é um grande negócio. E o fundão é a face exposta, né, desse horror que eles usam à custa do bolso dos brasileiros. Só para deixar claro, quer dizer, houve uma diminuição em relação à proposta inicial de aumento do fundão eleitoral. Eles queriam lá 3 bilhões e meio, mas acabou o fundão nos 2 bilhões de reais, mas isso é um aumento em relação ao fundão eleitoral que vigorava no ano anterior. Então eles estão pegando mais dinheiro dos pagadores de impostos. Claro, os parlamentares, o Congresso Nacional aprovou isso, agora o presidente poderia vetar esse valor e poderia inclusive lutar para que fosse um valor menor, mas foi o governo do Jair Bolsonaro que apresentou essa proposta de 2 bilhões de reais e foi o governo que orientou sim na votação no Congresso Nacional. E agora o presidente dá essas alegações falsas para justificar a sua sanção que ainda deve ocorrer do fundão eleitoral. Então, para mim, todos são responsáveis e vou apontar aqui a responsabilidade geral. Maldonado. Pois é, Felipe, e uma coisa que é bom a gente também alertar aqui, quem acompanha o programa, é que esse aumento em relação ao que foi disponibilizado por esse fundo já nas últimas eleições, ali em 2018, ele não é muito justificável, porque a campanha, como disse o Augusto, a campanha para prefeito custa muito menos. Você pensa assim, uma campanha para presidente, o candidato tem que viajar o Brasil inteiro, para governador, o candidato tem que viajar o estado inteiro, para deputado federal, o cara tem que viajar, o candidato tem que viajar o estado inteiro para poder tentar encontrar aí eleitor, fazer comício, enfim, estar presente e tentar conquistar o eleitorado de uma área muito maior. No caso do prefeito, é uma situação muito mais simples, né? Ele precisa ali dar uma volta no município e em uma área muito menor, ele não precisa viajar, ele não precisa de gastar dinheiro com hospedagem, ele não precisa... Então, assim, não tem porquê o valor da campanha, o valor disponibilizado para as campanhas ser aí até maior do que o que foi disponibilizado para as campanhas aí na última eleição. Esse é um ponto importante. Outra coisa é a cara de pau dos parlamentares em um momento como esse, em que não está sobrando dinheiro no orçamento, um orçamento deficitário aí, tendo que ter corte de cá e corte de lá, o governo pedindo crédito extra para fechar o ano, como foi no final do ano passado, sem dinheiro no caixa, os deputados e senadores decidirem que 2 bilhões de reais devem ser reservados aí para patrocinar as campanhas políticas, para patrocinar Santinho, para patrocinar, enfim, viagem, para patrocinar a campanha de quem vai concorrer aí a prefeito e vereador agora em outubro próximo. E outro ponto que é importante é que o presidente Jair Bolsonaro não poderia ser impeachmentado por um veto, que é algo que é uma competência constitucional do presidente da República. Ele não poderia ser acusado por meio do exercício de uma competência que a Constituição garante a ele, estar, então, interferindo aí no livre andamento do processo eleitoral, enfim, está impedindo esse processo eleitoral. Isso, como vocês bem disseram, é uma conversa para boi dormir, para tentar convencer o eleitorado que está revoltado com ele de que ele está fazendo isso porque é obrigado. Mas, na verdade, tem ali uma questão que o presidente Jair Bolsonaro quer manter uma certa relação com
com o Congresso Nacional. A gente viu isso ali na questão do veto, da ausência do veto em relação ao juiz de garantias, e vê agora também em relação ao fundão eleitoral. Ele não pode vetar porque na cabeça dele, ele não pode vetar porque ele vai se desgastar com o Congresso Nacional. Agora, o que cabe a um presidente da República, se não impor ali as próprias vontades, mesmo que isso custe, né, um desgaste com o Congresso. Ele sabe que sem os parlamentares, sem o apoio dos parlamentares, fica difícil governar o país. Então, por isso, ele, que foi deputado durante muito tempo, tem tentado aí articular e garantir o menos de insatisfação possível do parlamento em relação a ele. Isso a gente tem que aguardar, eu acho, o começo do ano legislativo, ali a partir de fevereiro, para ver como que vai estar o comportamento mesmo do parlamento em relação ao governo federal. Mas, diante dessa postura do presidente Jair Bolsonaro aí, de sancionar o juiz de garantias, de agora, como já anunciou, de sancionar também o fundão eleitoral, provavelmente o governo faz o caminho, asfalta aí a estrada para que 2020 seja assim um ano mais tranquilo e um ano de uma relação mais serena entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Legal, Maldonado. Então vamos entrar aqui na questão do DPVAT, citada aí pelo Jair Bolsonaro e comentada por ele na sua live. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, voltou atrás em própria decisão e autorizou uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados que reduz os valores pagos ao DPVAT em 2020. A norma havia sido divulgada em 27 de setembro. No dia 31, Toffoli, que está responsável pelo plantão na corte, suspendeu a medida. O ministro atendeu um pedido da seguradora Líder, que administra o seguro DPVAT. Para mudar de decisão, Toffoli acolheu um recurso da Advocacia Geral da União. Foi o recurso do André Mendonça, de quem eu falava agora há pouco. Lembrando que André Mendonça é o advogado-geral da União, escolhido pelo Jair Bolsonaro, é um sujeito que já organizou livro em homenagem ao Dias Toffoli, advogado de carreira no PT, pelos seus 10 anos como membro no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho mais um comentário a fazer sobre ele daqui a pouco. A instituição alegou que a seguradora omitiu a informação de que há disponível no fundo administrado pelo consórcio atualmente o valor total de 8,9 bilhões de reais, razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro DPVAT. Então essa é a notícia do dia e o Jair Bolsonaro deu parabéns ao ministro Dias Toffoli pelo recuo, exaltou o seu advogado-geral da União, a quem ele chamou erradamente de ministro, André Mendonça, zombou do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, que tem uma posição contrária nesse tema, falou aquele senador da fala fina, e deu uma imitação ali do senador Randolfo Rodrigues, e o que eu queria acrescentar é que eu só lamento que o André Mendonça não confronte o Dias Toffoli quando o assunto é mais quente, como um inquérito ilegal. Naquele caso, o AGU, o advogado-geral da União, ficou do lado do Toffoli, que abriu um inquérito ilegal com base no regimento, mas o artigo 43 não prevê aquela abertura. Tanto o André Mendonça quanto o ministro Jorge Oliveira, se eu não me engano, legitimaram aquele inquérito absurdo aberto pelo Dias Toffoli. Muito bem, Maldonado, você quer acrescentar informações sobre esse caso do DPVAT? Olha, Felipe, só uma informação uma lembrança, né, em relação a essa relação aí do presidente Jair Bolsonaro, do André Mendonça com o ministro Dias Toffoli. O próprio presidente Jair Bolsonaro considera falou isso no final do ano passado, que o Supremo Tribunal Federal foi um dos responsáveis para ajudá-lo a conseguir governar o país ao longo do ano passado, apesar dessas decisões aí, por exemplo, em relação ao inquérito, enfim, questões em que o país esperava uma postura diferente do Supremo Tribunal Federal, do governo em relação ao que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal e, na verdade, isso não aconteceu. Agora, nesse momento, pelo menos em relação a essa questão do DPVAT, o governo federal conseguiu reverter ali, pelo menos convencer o ministro Dias Toffoli de que o que o governo estava pleiteando era razoável. Então, o ministro Dias Toffoli voltou atrás da própria decisão em poucos dias. Só um parêntese rapidamente, que eu falei do inquérito ilegal, eu estava lembrando de cabeça aqui, o André Mendonça legitimou, de fato, como eu estava falando, eu estava tentando lembrar quem era outra pessoa no entorno do Jair Bolsonaro que também legitimou, falei do Jorge Oliveira, porque eu vinha citando ele, mas não foi ele no caso. Eu estava querendo me referir ao Augusto
vestuários, ao Procurador-Geral da República, também escolhido pelo Jair Bolsonaro, que acabou não considerando ilegal o inquérito aberto pelo Dias Toffoli. Continue aí, por favor. Pois é, não, o Procurador-Geral da República, que também se esperava que defendesse uma outra postura, uma postura mais defendida pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, também, ao assumir o cargo aí, já mostrou que nem tudo ele não agiu de acordo com o que todo mundo esperava, né? Do que, inclusive, o que era a expectativa aí da sociedade para o comando dele à frente da Procuradoria-Geral da República. Maldonado, como eu não escondo a minha ignorância a respeito de certos assuntos, você sabe me explicar direito o que é esse DPVAT, para que serve e tal? Porque tem muita gente que ainda não sabe. É um seguro que é pago no caso de acidente, se eu não me engano. Assim, é um seguro público, você paga para uma seguradora que todo mundo é obrigado a pagar esse seguro. E aí, no caso de um acidente grave com morte ou um acidente grave, esse valor que você paga custeia aí algum serviço de saúde, atendimento de saúde para quem foi acidentado. Quer dizer, então faz sentido, já que havia dinheiro, faz sentido essa redução. Faz sentido essa redução. E foi uma redução até considerável. Os valores do DPVAT, por exemplo, o valor... Eu estou tentando pegar aqui o valor exato, mas pelo que eu me lembro de cabeça, o valor do DPVAT de quem paga, por exemplo, do cidadão comum, do motorista comum, do condutor comum, caiu 63%. Acho que era R$16 e foi para 5, alguma coisa relacionada a isso. Então, assim, para quem paga e nunca teve um acidente, quem tem 40 anos ali de carteira de motorista, de carro registrado e nunca teve um acidente, nunca aconteceu nada, realmente é um dinheiro que foi gasto à toa. Então, é uma redução que é considerável. E não acabando com o DPVAT que, querendo ou não, em determinadas situações bastante específicas, é bom de deixar claro, ajuda sim a população, ainda mais a população mais carente, que não tem condição de fazer outro tipo de seguro, um seguro particular, enfim, um seguro privado. Aliás, quem havia criticado a decisão do Toffoli de impedir a redução do valor do DPVAT foi o secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, da pasta do Sérgio Moro, que é o Luciano Tim. Ele havia escrito o seguinte: a regulação afastada pelo STF diminuía preços. A decisão do STF prejudica os consumidores que, na prática, acabarão pagando mais pelo DPVAT. É o que tenho dito com alguma frequência. Juristas precisam urgentemente aprender a fazer conta e pensar nas consequências decisórias. Luciano Tim, o secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, havia sido contundente em relação à decisão anterior do Dias Toffoli. Agora ele recuou e fez aquilo que o governo esperava.